Senhor. Na terça, o pastor Roberto, na quinta, o pastor Roberto. Amém? Louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que está presente. Nós somos dependentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos dificuldade, nós temos luta, nós temos perseguições, nós temos vontades diferentes, mas nós somos uma família de Cristo. Nós sabemos que família, entre pai, esposo, entre filhos, sempre tem uma escolha diferente, não é, irmão? Sempre tem uma escolha diferente. Tem um filho mais obediente, tem um filho mais levado, né? Tem um filho que faz mais bagunça, tem um filho que é melhor no colégio, o outro é um pouquinho pior no colégio, mas não deixa de ser filho. É assim nós na casa de Deus. Nós somos filhos do nosso Deus Altíssimo. Aleluia. Do jeito que nós somos. Porque quando Ele nos escolheu, irmão, nós não éramos cristãos ainda não. Nós éramos ímpios. Mas Ele fez um plano de salvação para mim e para você. Aleluia. Ele nos amou de tal forma que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas receba a vida eterna. Glória a Deus. E isso traz o amor, amar seu irmão como a si mesmo. A diferença que está dentro de mim, o meu eu, a vontade minha, vai fazer talvez eu me afastar do meu irmão. Porque eu quero a minha, não a sua. Mas a vontade dele ou a minha não prevalece. O que prevalece é a vontade de Deus. Aleluia. Que caia por terra a nossa vontade. Aleluia. Que na sua e na minha vida seja proclamada a vontade de Deus. Glória a Deus. Aí, irmão, vai ter milagre, vai ter sinais de prodígio, vai ter libertação. O adversário vai cair por terra e vai bater em retirada. Aleluia. Louvado é o nome do nosso Senhor, irmão. Meu pastor, olha só o que Deus manda ele falar: a espada está na tua mão, irmão. Aleluia. Aquele grande homem, quando chegou numa idade avançada, ele precisou de alguém se ajudar ele. Foi ou não foi, meu pastor? Tem um homem lado a lado contigo para te ajudar, irmão, nessa caminhada. Volte a levantar essa espada em nome de Jesus, irmão. A palavra do Senhor, irmão, para me continuar, fica aqui, ó. Provérbios 6, 20, que diz assim, ó: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Amém? Possa se sentar, irmão, e procura aí que vocês vão achar. Provérbios 6, 20, filho meu, guarda o mandamento de teu pai. Esse início, a parte A, é o principal para a nossa vida, irmão. Guardar o mandamento do nosso Pai. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão, porque eu vou ser bem sincero, eu vou entrar antes num pedaço da minha vida que vai dizer, irmão, que eu não conheci meu pai. Eu fui entregue pela minha mãe para minha avó com 18 dias de nascido. Tive 6 irmãos, eu era o 7º. Desses 7 irmãos, 4 já desceu à sepultura. Minha mãe já desceu à sepultura. Mas, irmão, eu conheci a minha mãe longe de mim, mas eu respeitava ela como aqueles que ela criou não respeitavam. Mas isso foi de mim mesmo, isso sempre foi de mim, respeitar os mais velhos. Eu fui educado pela minha avó. Minha avó faleceu, eu tinha 13 anos, e de 13 anos em diante, só ficou dentro de uma casa, meu avô, meu tio, e mais um tio ali, e esse outro tio que estava ali dentro, era um tio usado pelo adversário, irmão, que prejudicava a vida de qualquer um dentro daquela casa, até do meu parecido.
diabo me apresentou aos 18 anos, aos 11 anos, eu já conhecia a minha namorada, que hoje é minha esposa, desde os 11 anos, nós fomos morar juntos, eu tinha 18 anos, e ali eu fui conhecer o que era a vida de novo, para ter uma companheira para fazer os seus bens dentro de casa, o seu almoço, a sua casa arrumada, as suas coisas ser bem tratadas, e até hoje, graças a Deus, eu sou um pouco enjoado, mas ela me atura até o dia de hoje. Ei, irmão, todo homem é enjoado. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso, irmão? Eu fui resgatado pelo meu Senhor com 40 anos de idade, irmão. Hoje vou fazer 58 agora em dezembro. Vou fazer 18 anos na presença do Senhor. Mas eu prefiro um dia na casa de Deus do que 1000 anos lá fora, irmão. Aleluia. E eu digo uma coisa, irmão. Não deixe o adversário fazer divisão dentro da sua casa. Porque eu estava em um ministério, irmão, e ali, irmão, houve uma divisão, tiraram aquele pastor dali, e entrou um outro homem ali, irmão, e ali a casa desandou, entrou um profeta ali que profetizou que o ministério estava rachado, e realmente os serviços que alguém fazia ali não fizeram mais, e aí, irmão, eu desci do ministério, fiquei embaixo, mas grande foi aquelas afrontas do adversário, irmão, porque quando eu me sentia, quando eu estava sentado, eu me sentia tão pequeno pelas ofensas, porque, irmão, Deus manda a gente se calar, irmão, Deus manda a gente aguardar, porque Deus tem um chamado na vida de cada um, e cada um tem um chamado diferente do outro. Ninguém é igual ao outro, irmão. Nós somos diferentes. Mas é isso que Deus quer dentro da sua casa. Pessoas diferentes, pessoas com defeito, mas buscando Ele em espírito e em verdade. Porque o importante é adorar o Senhor em espírito. Se nós deixar a carne falar mais alta, meu amado, nós não vamos proclamar o Evangelho do Senhor nesse mundo até a volta de Jesus Cristo, e nós não vamos receber o reino de Deus. E Deus me tirou desse ministério com mão forte, irmão. E havia uma profecia da irmã desse pastor que falou para ele: olha, esse homem aqui, ele vai ser o seu segundo. Esse homem aqui tem um chamado de Deus, que o ministério está parado, porque aonde ele vai, ele fala a palavra de Deus genuína, não para honrar o homem, irmão, mas para honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fiquei afastado quase 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses desse ministério. E Deus, com 8 meses, Deus mandando eu voltar, e eu teimando, não vou voltar. Deus mandando eu voltar, os outros profetas, eu falei, não vou voltar. A porta de emprego começou a fechar, as coisas começaram a ficar diferentes, tudo que estava dando certo começou a não dar errado, mas não dava em nada, porque Deus falou, tem que ser do meu jeito. E no grande dia, irmão, eu voltei para aquele ministério no dia da ceia, não comuniquei a ninguém, só comuniquei a Deus. E ali pedi perdão ao ministério, pedi perdão ao pastor, antes pedi perdão a Deus, e falei, eu voltei para fazer a obra de Deus. Não justifiquei pecado nem erro de ninguém. E aqui nessa casa aqui eu recebi uma profecia que eu ia dar escola dominical, e voltei da escola dominical que esse homem profetizou na minha vida. Aleluia. E a profecia daquela irmã há muitos anos atrás se profetizou essa semana que passou, irmão, porque o pastor me fez uma surpresa. Ele falou, ei, você vai ser o meu segundo. Deu para ver o que é a vontade de Deus na vida do homem, não a minha vontade, porque eu não queria, irmão, voltar, mas ele falou, tu tem que voltar. Mas para as coisas acontecer, irmão, eu fui moído, eu fui apertado, eu fui humilhado, eu chorava, eu gemia, para entender que
e a casa de Deus está cheia da sua glória, cheia da sua glória, irmão. Aleluia. Venha para ver, venha prevalecer o nosso Senhor na nossa vida, irmão. Aleluia. Não é difícil, irmão, pedir perdão. Não é difícil também errar. Não é difícil botar minha vontade na frente. Não é difícil. O que se torna difícil, irmão, é eu não reconhecer os meus erros. É eu não reconhecer a vontade do Senhor. Nós sabemos que existia um homem que Deus falou assim, ó, fala com a rocha. E o que esse homem fez? Ele bateu na rocha. Ele entrou na terra prometida. Um homem que foi levantado lá no Egito. Um homem que tirou mais de 40 mil pessoas, seguiram ele para entrar na terra prometida. E nem todos que saíram ali entraram. Só entraram Josué e Caleb. Porque acreditou, teve fé, não olhou para trás nem para o lado, não olhou para aquilo que Deus falou. E se Deus falou na sua vida, acredita que vai se cumprir, irmão. Vai se cumprir, quer o homem ou não, quer o adversário ou não. Mas o tempo de Deus faz a gente, irmão, ficar ansioso, faz a gente pensar, aí vai vir a promessa ou não vai vir. Mas a maior promessa para a sua e para a minha vida é entrar na terra prometida, na Nova Jerusalém, aonde, meu irmão, está todos os heróis da fé ali esperando para nós ceiar com eles. Aleluia. Irmão, a diferença faz até eu me separar da minha esposa. A diferença faz eu não amar o meu filho que está em casa. A diferença, irmão, faz eu querer fazer as coisas errôneas aos olhos de Deus. E Jesus Cristo, ele não teve diferença do Pai. Ele não teve diferença do Espírito Santo. Porque eles eram 3 e 1. Eles eram triuno. O que o Pai pensava, o Filho sabia e o Espírito Santo executava. Aleluia. Era o mandamento em cima, a obediência embaixo. Hoje, o mandamento está em cima e tem a obediência em cima, trazendo para mim e para você, irmão, que a nossa mente, a nossa cabeça, temos que pensar como Cristo pensou, porque nós somos membros. Se nós somos membros, nós fazemos parte de um corpo. Se nós fazemos parte de um corpo, esse corpo tem um cabeça. E o cabeça não é você, não é eu. O cabeça é Jesus Cristo. Porque ele falou assim, ó, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E eles estão em mim. Nós somos um só. Se nós contar quantos temos aqui mais 2, 4, 6, 8, 10, 12, acho que é 14. 14. Aos seus olhos são 14. Mas os olhos de Jesus Cristo é um só. É um só, porque é uma mente só. A Bíblia, como ela me corrige, ela corrige a cada um só. Que a palavra de Deus, Jesus Cristo, foi dado de um modo só para todos nós. Então a obediência à palavra de Deus é para cada um de nós aqui igual. Aleluia. Não tem diferença, irmão. Quando nós botamos a diferença, aí a pata do encardido entra. Quando nós pensamos que é do meu jeito, a pata do encardido entra, porque ele pensou, vou construir um trono acima do trono de Deus. Ele já não estava pensando mais como Deus. Ele estava pensando com a mente dele. E ele separou, irmão, 1/3 dos anjos que ainda seguiram a mente dele. Mas a Deus, irmão, ninguém engana. A Deus ninguém passa despercebido. O engano, a mentira, a vontade vai até um tempo que Deus
chega uma hora, irmão, que Deus para tudo. Que Deus, irmão, dá um basta em tudo. E Deus fala: aquele que é exaltado desce, e o que é humilhado sobe. Porque para Deus, irmão, não existe filho queridinho, não existe melhor, não existe o moreninho bonito, não existe um rapaz de camisa rosa, de óculos ali, lindo, não existe. Nós somos todos iguais para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A diferença, irmão, quem faz, irmão, é aquele que não serve a Deus. Mas aquele que serve a Deus, irmão, ele veio para servir. Será que nós estamos servindo ao nosso irmão? Pensa, analisa, irmão. Está servindo as irmãs? Está servindo as irmãs? Está servindo? Jesus falou, quando ele estava lavando os pés do discípulo: hoje vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender. Ele sendo mestre, ele estava servindo, e ele falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E essa palavra serve para mim, irmão. Ah, mas o irmão está me pisando, serve a ele. O irmão está falando de mim, serve a ele. O irmão está me caluniando, serve a ele. Porque o que fizeram com Jesus ainda na cruz do Calvário, ele falou: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. E quem está sendo induzido pelo adversário, irmão, ele tem que voltar para a casa de Deus. O adversário tem que sair da vida dele, para que teu irmão volte a ceiar contigo, não tomando a ceia indignamente, mas ceiar em amor, ceiar, irmão, em comunhão. Oh, glória! Nós temos que entender, irmão, que quando eu guardo mágoa, que quando eu guardo afronta, ou quando eu afronto, eu sou pior do que aquele. Ontem eu estava falando com a minha esposa sobre esse pastor que fez tanta coisa, mas eu fiquei calado. Ele pisava, ele gritava, ele olhava dentro do meu olho, e eu ali quieto, parado, mas eu engolia, sabe, aquela gosma seca ali. E quando chegava em casa, as lágrimas desciam, não deixava ninguém ver minhas lágrimas, porque só quem pode ver as suas lágrimas é Jesus Cristo, irmão. Só quem pode ver você chorar, você se humilhar, é Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E aí, irmão, hoje, o lugar que ele exercia, quem exerce sou eu. A esposa dele falou para minha esposa: olha, quando meu esposo voltar, será que seu esposo vai dar oportunidade a ele? Será que seu esposo vai deixar ele pregar? A minha esposa: olha, o meu esposo, não é porque é meu esposo não, mas ele é guiado pelo Espírito Santo, ele não guarda mágoa, ele entrega tudo nos pés do Senhor. E no primeiro dia que esse homem botou os pés na igreja, quando me entregaram o microfone, eu falei: vamos receber o nosso pastor Israel, o nome desse homem. E ele veio, ele achando que também não ia ter oportunidade. Ontem eu dei oportunidade para ele pregar. Mas, irmão, não é ser melhor do que ninguém, nós temos que fazer a diferença. Estão te pisando, irmão, não ligue, mas faça a diferença. Porque, irmão, quando a pessoa erra contigo, ela errou talvez sem saber. Ela errou por errar, por ambição de ser alguma coisa. Mas quando nós guardamos aquela mágoa daquela pessoa e nós vamos retribuir o mal, nós somos mais indignos de receber a salvação do que aquele. Porque Jesus falou: não pague o mal, mas pague o mal. Deu para entender, irmão? Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, para quem mais é dado, mais é. Que nós podemos entender na noite desse dia, irmão. Irmão, eu vinha muito aqui. A palavra é essa. Eu ia entrar dentro dessa palavra, mas Deus não vou falar desse jeito, irmão. Eu queria fazer parte desse ministério aqui. Falei com a minha esposa: Deus não te tirou de lá.
Mas eu não quero voltar para lá. Deus mandou tu voltar para lá. E eu estava igual aquele homem que entrou, era para ir para Tarso, e não foi. E eu entrei em outro barco para ir para outro lugar. Quase que todo mundo morre afogado, irmão, por causa de mim. Quem? A minha esposa e meu filho, porque a consequência cai dentro do mar. A consequência cai, a teimosia do cabeça da coluna abala a estrutura da família e dos filhos. É verdade. Entenda isso, irmão. Você não está nesse barco sozinho. Tem alguém contigo. Aleluia. E o seu erro reflete naquele que está contigo. É isso, irmão, que Deus está falando conosco na noite desse dia. Oh, glória. Vamos olhar com olhar de misericórdia. Aleluia. Vamos fazer uma obra perfeita, porque nós fomos chamados imperfeito, mas para ser perfeito. Oh, glória. Eu tenho que melhorar a cada dia. Eu tenho que viver isso aqui a cada dia. Isso aqui não é aparência. Isso aqui é de dentro para fora. Isso aqui faz eu soluçar. Isso aqui faz eu chorar. Isso aqui faz eu gemer. Mas isso aqui vai me dar uma vida eterna e morar eternamente com meu Deus no seu reino. Tudo que era velho se fez. Então você é uma pessoa nova. Você é uma pessoa nova. Meu irmão, nós temos que ajuntar a brasa. Não deixe a brasa se afastar. Ajunte as brasas. O Senhor falou que existia um homem. E esse homem tinha 100 ovelhas. E quando ele foi ajuntar a sua ovelha, uma se perdeu. Ele não estava preocupado com as 99 que estavam no aprisco, não, porque estava guardada. Ele se preocupou com aquela que caiu dentro daquele valão ali que passa ali, ó. Mas ele foi lá, irmão. Desceu ali, talvez ele até rolou, caiu no valão também, se sujou de lama, mas abraçou ela do jeito que ela estava, ainda que estivesse em pecado. Ele abraçou suja, fedendo, cheio de machucado, e trouxe para o aprisco e cuidou. Aleluia. Deus cuida de mim, de você, para ser diferente, não para ser melhor. Nós não somos melhor, nós somos diferentes. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Até aqui o Senhor me deu, e eu passo o microfone para o meu irmão em nome de Jesus.